Antes de ler a palavra, eu queria orar e gostaria que a igreja se colocasse em pé para que pudéssemos orar. Soberano Deus, nós te damos graças por esse momento. Clamamos a Ti para que a Tua mensagem venha em nossos corações, que possamos ser tocados, transformados, que possamos ser cheios de Ti. Que o Senhor tire toda a barreira que impede a Tua igreja e aqueles que vêm essa mensagem de receber a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Fala através da vida do Teu servo, pois nossa vontade aqui é que o Teu nome venha a ser glorificado. Seja Tua, Deus, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. 1 Timóteo 4, a partir do 9 até o 16. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o teu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto assim como aos que ouvem. Amém. Até aí. Quero começar com uma pergunta, ou com duas perguntas, para que você reflita. Você teve nesse ano, nós estamos encerrando, como o Thales disse há pouco aí, poucos dias para acabar o ano. Você teve um crescimento espiritual na sua vida esse ano? Você teve uma evolução espiritual na sua vida esse ano? E a outra pergunta é, esse crescimento espiritual foi um crescimento visível? Como assim, pastor? As pessoas no seu meio, elas percebem que você teve um crescimento visível. Eles olham para você e falam, uau, teve um crescimento, como essa pessoa mudou. É uma pessoa que mais ora, é uma pessoa que lê mais, é uma pessoa que conhece mais. Porque é um tema muito importante, que eu acho que eu não falei aqui nenhuma vez, e eu gostaria de abordá-lo. Mas na verdade, para que eu pudesse chegar nele, eu quero trazer o contexto de toda essa situação, para que nós pudéssemos não perder um raciocínio lógico do que nós temos aqui. Sabemos que Paulo escreve essa carta a Timóteo, seu discípulo, ou como ele mesmo disse, seu filho amado, para instruí-lo na função pastoral. Ele precisa orientar Timóteo, ele tem essa preocupação de orientar Timóteo, para que ele possa ser preparado para grandes desafios, para grandes embates que a vida ministerial traz para ele. Timóteo, ele não tinha que saber apenas como ser um pastor, mas ele tinha que saber como um cristão deve se comportar. Essa carta é muito atual. Essa carta, embora conhecida como uma carta pastoral, é uma carta que se aplica muito para a vida de todo cristão. Nós podemos olhar para ela, nós podemos ler e falar, olha, embora seja uma carta pastoral, isso aqui se encaixa perfeitamente na minha vida, isso aqui pode ser utilizado para mim, e eu preciso aprender. Não só aprender, que é um mal da igreja. A igreja acha que ler e aprender é o suficiente. Nós temos que ler, aprender e aplicar. A aplicação daquilo que se aprende é fundamental para que nós tenhamos uma vida com Deus diferente. Senão nós vamos ser teólogos sem o Espírito Santo de Deus. Pessoas que conhecem a palavra, mas não têm uma vida com Deus. E os ateus são isso. Muitos deles conhecem a palavra, mas não têm vida com Deus. Paulo, ele aborda nessa carta muitos temas importantes, situações que a igreja enfrenta, e às vezes enfrenta até hoje isso daqui, o liberalismo religioso, o sincretismo religioso, copo de geladeira em cima da televisão, passa na porta, pão ungido. Paulo tinha toda essa preocupação porque a igreja
vivia dessa forma, de uma forma muito errada, e hoje nós encontramos muito disso nas igrejas por aí. Essa porção das Escrituras que nós lemos, em especial, elas nos trazem algumas preocupações que o apóstolo tem e que são muito importantes para o nosso aprendizado. Eu quero fazer, como eu disse, uma breve exposição, e quando eu chegar num determinado ponto, que é sobre o nosso crescimento, que é sobre o nosso crescimento visível, eu vou dar um pouco mais de ênfase nisso. Amém? Confira comigo o versículo 9. Ele começa dizendo assim: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Parece uma frase boba, mas saibam que Paulo fala essa palavra, essa mesma frase, 5 vezes nas cartas pastorais. Paulo enfatiza, Paulo repete. Só na primeira carta a Timóteo ele usa 3 vezes essa expressão: fiel é esta palavra e digna de aceitação. Na segunda carta ele repete essa mesma palavra, e na carta a Tito ele fala de novo. A intenção do apóstolo aqui é justificar que tais ensinamentos, ou o que nós vamos aprender aqui hoje, eles devem ser dignos da nossa atenção, do nosso estudo e da nossa aplicação. Eu vou repetir. Não adianta nós aprendermos, não adianta nós lermos e nós não aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida. Nós estamos entrando no ano de 2020, e em 2019, eu acho que eu nunca preguei tanto na minha vida sobre oração. Eu acho que foi um tema que eu mais preguei esse ano: oração, 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 santificação. É uma porrada aqui, outra ali, mas sempre focado nessa questão. Porque se uma igreja não tem vida de oração, essa igreja com certeza é uma igreja doente. Com certeza é uma igreja morta. Precisamos de aprendizado? Precisamos. Mas o mais difícil para uma igreja se colocar é diante da oração. Vai ter algum evento na igreja, a igreja lota. Vai ter isso na igreja, a igreja cheia. Vamos fazer isso na igreja, as pessoas participam. Agora é o culto de oração, vamos orar na segunda-feira. 15, 10, 15. Ainda 15 está se mantendo, esse número de 15, 20, até que está se mantendo. Mas para uma igreja do tamanho que é a nossa, nós não estamos... 10% das pessoas estão vindo no culto de oração. A aplicação é fundamental. É fundamental. Nós temos que pegar aquilo que nós aprendemos e aplicarmos da melhor forma possível. Eu aprendi que eu tenho que orar, eu vou orar. Eu aprendi que eu tenho que ler, eu vou ler. Eu vou dizer uma coisa. Eu conversava com a Samela hoje, com minha esposa hoje, e às vezes você coloca um propósito na sua vida. Você fala assim: a partir de agora eu vou começar a orar mais. Eu vou orar todos os dias. E eu coloquei esse propósito de Deus e eu vou cumprir. No começo, você vai fazer isso aí porque você talvez pense assim: por que eu fui falar? Agora eu tenho que fazer. No começo você vai fazer isso. Tem que orar. Eu falei para Deus que orar, eu tenho que orar. É por compromisso. Só que você começa a viver isso. Você começa a orar mesmo. Aquele compromisso, aquela coisa forçada que você falou numa oração ou num culto, se torna algo prazeroso. De tal forma que você foi transformado. Você já não está mais orando porque você tem que orar. Você já está orando porque você quer orar. Isso é a mudança que nós temos quando nós começamos a viver com Deus. Mas eu estou tão frio. Então se proponha a ter uma vida diferente com Deus. Sabe o que? Eu estou meio desanimado espiritualmente. Então começa a mudar isso. Começa a colocar práticas, começa a colocar horário, começa a ser disciplinado para ter uma vida com Deus. E você vai perceber que vai chegar um momento, e não demora muito, que tudo que você quer é viver aquele momento de oração, de devoção, de adoração. Se torna parte da sua vida, se torna parte do seu dia a dia. Mas eu não consigo. Não, você não quer. É diferente. Porque se você quiser marcar um compromisso para alguma outra situação, você vai estar fazendo. Consegue entender? Amém? Olha comigo o versículo 10. Porque para isso trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente os que creem.
Ordene essas coisas, versículo 11, e ensine-as. Volta no 10, eu quero trazer 2 pontos muito importantes desse versículo. E para que nós possamos entender o que eu quero trazer lá na frente, eu preciso que vocês prestem atenção nesses 2 pontos. Porque para isso trabalhamos e lutamos. Essas 2 palavras, trabalhar e lutar. Quando nós lemos isso daí, nós às vezes não temos a profunda dimensão do que Paulo está querendo dizer. Quando ele fala, nós cristãos, nós líderes, nós comprados pelo sangue do Senhor Jesus, nós que somos convertidos, nós que nascemos de novo, é para isso que nós trabalhamos. Esse trabalhamos, a sua origem no grego, ela vem de labutar, ela vem de cansar-se, de lutar. De uma forma bem mais completa, bem mais profunda, ela significa trabalhar arduamente. Ou seja, é para isso que trabalhamos arduamente. Será que nós trabalhamos arduamente na obra do Senhor? Como cristãos? E eu vou repetir, quando eu digo trabalhar na obra do Senhor, não significa estar em um ministério, mas significa ser um cristão. Significa fazer a obra de Deus. Significa evangelizar. Significa se dedicar. Significa se colocar em oração. É para isso que nós trabalhamos arduamente. O cristão, ele deve trabalhar arduamente para ver as outras pessoas, pelo menos as que ele ama, as próximas, receberem a palavra de Deus. Você trabalha arduamente para que a sua família se converta nos caminhos do Senhor. Dá para entender? Porque nós vemos pessoas, às vezes, na igreja, eles estão ali, só que o pai, a mãe não está. Às vezes está a esposa, o marido não está. Às vezes está o marido, a esposa não está. Às vezes o filho não está. Perdão. Nós trabalhamos arduamente para que essas pessoas sejam tocadas pela graça de Deus e se rendam ao caminho do Senhor. Segundo ponto, ele diz assim, nos esforçamos, ou como está aqui nessa versão, nós lutamos. Essa palavra tem uma raiz mais profunda ainda do que só lutar. Significa combater, significa uma luta intensiva pela vitória. Um esforço intenso. Irmãos, percebam que estar na vida, viver uma vida em Cristo, significa muito trabalho. Significa despender muito de nós como cristãos. Tá? Ai, porque fulano está frio. Se fulano está frio, se você está frio, se você quer mudança espiritual na sua vida, você vai ter que trabalhar arduamente. E vai ter que ter um esforço intenso para que a mudança aconteça. Sem esforço intenso, sem uma luta árdua, nós não encontraremos mudança. Nós queremos assim. Por que nós queremos assim? Porque a igreja, ela aprendeu dessa forma. A igreja vem lá do início dos anos 80, com uma linha de confissão, né, positiva, de que basta você falar que eu creio e tudo acontece, mas não, é uma linha onde não se prega a mudança da igreja, é uma linha onde não se prega que nós temos que abdicar de coisas carnais, é uma linha que não prega que nós temos que ter uma vida com Cristo. A linha diga que eu creio, colabore, dê um dízimo, dê dinheiro e tudo vai estar certo. Quanto mais você mover o seu bolso, mais Deus vai ser movido no seu trono e as coisas vão acontecer. Não é isso, queridos. Não vivam isso. Não ache que Deus vai abençoar à medida que você está ofertando, que você está dando dinheiro. Você vai mover na atmosfera espiritual quando você buscar, com um trabalho duro, de forma intensa, viver em Deus com oração. Aí você vai começar a ver mudança. Você quer ver mudança na tua casa? Mude dessa forma. Você quer ver mudança na tua vida? Faça isso. Quer vencer o pecado? É isso. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É isso. É oração, é buscar Deus, é ter vida com Deus, é buscar a santidade, é odiar o pecado. Quer ter uma mudança na sua vida? É lutar para que pro dia que amanhece, pro dia novo que Deus te deu, com a misericórdia renovada, seja melhor do que o dia que você viveu anteriormente. Hoje eu preciso pecar menos e buscar mais Deus. Você acorda, Deus renova a misericórdia em nossas vidas, você acorda e você tem a oportunidade de lutar mais uma batalha. Você pode chegar no final do dia
e ter sido derrotado naquela batalha ou ter sido vencedor. A forma como você vai lidar com isso vai definir tudo. Se você vai buscar mais, se você vai orar mais, ou se você vai chutar o balde. E aí depois eu vou ter que falar para Deus, chutei o balde hoje, perdi. Mas amanhã eu vou de novo. E aí você perde de novo, e você perde de novo. E você nunca consegue progredir espiritualmente. Então você não terá um crescimento, nem individual. E esse crescimento jamais será visível. Amém? Versículo 12. Ele fala assim, olha, que ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Vou até aqui, vou parar aqui na primeira parte. Paulo tem uma preocupação com Timóteo. Que ninguém despreze a sua mocidade. Poxa, mas quantos anos tinha Timóteo? 15? Não. Possivelmente, Timóteo era um jovem com menos de 30 anos. Fala, pastor, 30 anos, 30 anos. Naquela época, nenhum jovem até 30 anos era elegível para assumir qualquer função eclesiástica, sacerdotal ou de liderança. Eles eram considerados imaturos. Percebam que Jesus só começa o seu ministério depois dos 30, para que as pessoas, ao olhar para Jesus, não questionassem pela idade. Então Timóteo foi colocado como líder da igreja e possivelmente tinha menos de 30 anos. Só que Paulo fala, olha, não permitam que as pessoas desprezem você por você ter essa idade, por você ser jovem. Só que ele também não fala para Timóteo, dirija o seu ministério com ferro e fogo, e imponha sobre eles. Paulo não fala isso, porque um líder ele não pode impor, um líder ele não pode vencer pela força, mas por exemplo. Por isso, na parte B desse versículo, ele fala, olha, que ninguém despreze a sua mocidade, parte A, mas seja um exemplo aos fiéis. Irmãos, eu estou começando a entrar na linha que eu quero que vocês entendam hoje, prestem muita atenção. Seja um exemplo no trato, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Na minha versão aqui está assim, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha para mim, ele está dizendo assim, não deixe ninguém brincar com você por causa da sua idade, mas para que você conquiste o respeito deles, você vai conquistar através do exemplo. Através do exemplo da palavra, através do exemplo da conduta, através do exemplo do amor, da fé e da pureza. Percebam, ninguém conquista confiança, ninguém conquista espaço com essas características, com essas virtudes da noite para o dia. Dá para entender? Essas virtudes citadas pelo apóstolo aqui significam que demandam tempo. Ou seja, para que eu tenha porque eu possa conquistar o meu exemplo através da palavra, as pessoas precisam saber que eu sou uma pessoa que maneja bem a palavra. Isso demanda tempo, dedicação. Para que as pessoas saibam que eu sou um homem de fé, as pessoas precisam conviver comigo e perceber que eu sou um homem de fé. Para que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa que vive no amor fraterno, elas têm que conviver comigo e entender que eu vivo esse amor fraterno. Então eu tenho que ter um crescimento e eu tenho que ser visto. Amém? Dá para entender isso? Como é que nós somos vistos, queridos? Na sua cosmovisão, no seu mundo, né? No seu mundinho, no seu quadrado. Como é que você é visto? Como as pessoas que estão ao seu redor, na sua convivência, o que eles pensam de você com relação à palavra de Deus? Eles podem chegar para você e falar assim, deixa eu perguntar aqui para o irmão ou para a irmã, porque essa aqui eu sei que conhece a palavra de Deus. Consegue entender o que eu quero dizer ou não? Viriam até você para perguntar sobre a palavra de Deus? Se você fala, sabe o que é, pastor? Tá complicado. Essas pessoas viriam até você, as pessoas do seu círculo viriam até você porque sabem que você é um homem ou uma mulher de fé. Se você não se encaixa nessas características, se você não consegue demonstrar para as pessoas, se as pessoas ao seu redor não veem você como uma pessoa de amor, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem frutos do Espírito, uma pessoa que busca o conhecimento da palavra, é sinal que tem uma luzinha vermelha acesa sobre a tua cabeça e você precisa começar a ter uma mudança espiritual muito grande na sua vida. Você tem que ter um foco novo para 2020, tem que ter uma guinada para 2020, para que você tenha um crescimento espiritual visível. Amém? Dá para entender ou não? Essas características, essas virtudes,
elas não são, observem, adquiridas da noite para o dia. E se você quer ser reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vai ser postando uma foto de você orando que você vai conquistar isso. Não vai ser postando uma foto de você de madrugada no monte que você vai conquistar isso. Mas sabendo que você é aquela pessoa que ora, aquela pessoa que busca de forma intensa e que deseja crescer espiritualmente. Amém? Olha o versículo 13. Até a minha chegada, persiste em ler. Eu vou ler minha versão que está diferente, tá bom? Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública. Aqui, ó. Persiste em ler. Algumas outras versões vão estar mais completas do que essa daqui que está no painel. A minha está um pouco mais completa. Porque ele diz assim, olha, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Isso tem um sentido muito grande. Por que se dedicar à leitura pública das Escrituras? Preste atenção. Talvez nos dias de hoje, se Paulo fosse escrever uma carta para nós, ele diria assim: prezado pastor Daniel, ou prezado igreja Betel, dedique-se a distribuir Bíblias para as pessoas que precisam. Ou talvez ele diria assim: prezada igreja, dedique-se em compartilhar o culto que está no canal no Facebook. Mas como assim, pastor? Por que isso? Irmãos, porque a preocupação de Paulo era que Timóteo se dedicasse à leitura pública. A imprensa não havia sido inventada. Não tinha livros. Você não ia ali na livraria comprar uma Bíblia. Acho que comprar uma Bíblia. A palavra de Deus, ela constava em pergaminhos, em rolos. A palavra de Deus não era para qualquer um. Existia um custo ter aqueles pergaminhos. E era uma época em que poucas pessoas sabiam ler. Não era qualquer um que sabia ler. A pessoa entrava na igreja, fazia parte da igreja. Você sabe ler? Sei. Glória a Deus. Topa o rolo e vai no público para ler. Como funcionava? A pessoa pegava um rolo com uma porção da Escritura. Ela ia até um local público onde tinha uma aglomeração de pessoas. Se colocava de pé, abria o rolo e começava a ler. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. E o Senhor Deus disse: haja luz, e houve a luz. Era isso. A preocupação era que a palavra de Deus fosse levada. Qual era a única forma? Leitura pública. Hoje, o pastor tem que ficar: gente, compartilhe o culto para que as pessoas vejam a palavra. Acaba o culto, o pastor vai no grupo da igreja: gente, compartilhe o culto, porque nós não temos esse hábito de levar, nós não temos essa preocupação. Não é porque a palavra de Deus ela está mais fácil ou mais acessível que nós não temos a nossa responsabilidade de levar a palavra de Deus adiante. Consegue entender o que eu quero dizer? Diga amém, se entende? Isso é de extrema importância. Nós não fazemos vídeo porque nós queremos aparecer. Nós fazemos vídeos ou gravamos. Nós fazemos esse investimento para que outras pessoas tenham a oportunidade de ver a palavra de Deus. Amém? Versículo 14. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Mas 2 pontos eu quero trazer com vocês aqui que são muito importantes. Primeiro, o dom, a negligência, desprezar o dom que nós recebemos. O grego, a raiz do grego significa não dar atenção, não cuidar de. Nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Amém? Com isso o Senhor Jesus nos capacita para a boa obra. Amém? Ele nos dá dons. Amém? Para que servem esses dons? Para realizar? Os dons são variados, como o próprio Paulo fala aos Coríntios. Cada um recebe um tipo de dom para que seja usado de forma diferente, para que toda a igreja possa ser proveitosa, para que a igreja cresça, para que seja uma ferramenta para toda a igreja. Amém? Não adianta Deus dar um tipo de dom só para uma pessoa e para o resto não. Ou dar o mesmo tipo de dom para todo mundo. Só que ele distribui os dons da forma como ele quer, porque é o que está na carta aos Coríntios.
Só que nós desprezamos o dom. Nós não damos o devido valor. Eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Então por que você não usa o seu dom para a glória de Deus? Ele deixa muito claro para Timóteo: Timóteo, olha, através da imposição de mãos, que é uma outra questão que eu quero falar com vocês, através da imposição de mãos do presbitério, você recebeu dons. Esse dom é importante para que a obra seja feita. Não despreze esse dom. E muitas vezes a igreja, ela se acomoda, ela esconde o dom, ela guarda esse dom para que não ter que usar. Ela não quer nem lembrar que tem aquele dom. Sabe o que é, pastor? Eu estou tão ferido, nossa, eu estou tão decepcionado. Queridos, imagina a igreja primitiva com toda aquela perseguição que tinha, com toda aquela luta que tinha. O que eles mais desejavam era sair do buraco que eles estavam e falar de Deus para alguém, até ter que se esconder naquele buraco de novo, para não serem mortos. Consegue entender um contraste entre a igreja primitiva e a nossa? Tudo o que eles queriam era que Cristo fosse conhecido. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: quanto a mim, eu quero pregar Cristo crucificado. Vocês ficam aí fazendo timinho de Paulo, timinho de Apolo. Vocês ficam... Isso aí, graças a Deus eu batizei 1 ou 2 de vocês, não batizei mais porque eu não fui chamado para batizar. Paulo tem essa preocupação, pregar Cristo crucificado. Quando nós somos tocados por esse amor verdadeiro, pela cruz de Cristo, não existe um outro desejo que nós temos que ter, a não ser de que o nosso irmão receba a mesma porção, que ele seja tocado quando nós fomos. Consegue entender? A nossa oração não pode ser uma oração egoísta. Eu quero, a menos que você esteja querendo para você mais de Deus. A nossa oração tem que ser: alcança, me capacita para ir, para buscar. Amém? E ele fala assim, através de imposição de mãos. Irmãos, existem um grande conteúdo sobre imposição de mãos na Bíblia. Nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá em Levítico sobre imposição de mãos. Nós vemos que o sacerdote, o sumo sacerdote, quando escolhia dois carneiros para serem para o dia da expiação, um era sacrificado, o outro que era mandado ao deserto, ele impunha as mãos sobre aquele carneiro, como se estivesse transferindo para o carneiro o pecado do povo de Deus. E aquele carneiro levava o pecado. Nós vemos imposição de mãos de pais para filho, como se estivesse transferindo a bênção da herança. Nós vemos imposição de mãos para que recebam dons. E vamos deixar uma coisa bem clara: toda imposição de mão não quer dizer que você tem poder de fazer algo. Quer dizer que você está intercedendo por alguém. Quer dizer que não é você transferindo o poder, porque o poder vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas quer dizer que você concorda com aquela ação, quer dizer que você realiza aquela ação, que é do seu agrado aquela ação também, de estar impondo as mãos. Amém? Quando Paulo e Barnabé estão orando, o Espírito Santo vem e fala: separa os dois para a obra. Diz que a igreja que estava ali reunida impôs as mãos sobre eles. Ou seja, eles confirmavam aquele desejo, eles mostravam que era do agrado deles aquela situação e intercediam para que aquilo acontecesse. Amém? Não venham com misticismo aí, nesse negócio de impor as mãos. Amém? Versículo 15. E eu vou entrar aqui, no assunto que eu realmente quero tratar com vocês. Medite sobre essas coisas e dedique-se a elas. Olha o que a Bíblia fala aqui. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Dedique-se a essas coisas. Medite nessas coisas e dedique-se a elas. Na minha versão diz assim: para que o seu progresso seja visto por todos. Paulo, ele não demonstra somente uma preocupação qualquer, como tipo um líder cuidando do seu liderado. Paulo, ele não está apenas preocupado com os pontos citados acima que nós vemos, que fala sobre a palavra, ser exemplo na palavra, ser exemplo na conduta, na fé, no amor ou na pureza. Paulo não está preocupado só com isso. Paulo está preocupado com o progresso do seu discípulo.
com a evolução, com o crescimento. Mas não só com isso. Ele quer que esse progresso, que esse crescimento seja visível. Ou seja, que as pessoas vejam o seu crescimento. Você tem que trabalhar como um cristão para que as pessoas vejam que você está crescendo como um cristão, né? Deus, ele não quer que você apenas tenha progresso. Ele quer que seja um progresso visível, que as pessoas vejam. É muito importante isso. Parece algo bobo, mas não. Eu tenho que ter um progresso. A Bíblia mostra isso. Eu vou mostrar outros trechos da Bíblia que nos levam para o mesmo sentido. Eu tenho que ter um crescimento, eu tenho que ter um progresso, só que esse meu crescimento tem que ser visível, tem que ser visto pelas pessoas. Mas pastor, isso daí é meio estranho, não é? Não. Na versão NVI diz assim, olha, para que todos vejam o seu progresso. Dedique-se para que todos vejam o seu progresso. Só que preste atenção, existe uma condição importante para isso. Eu sei que eu tenho que ter um crescimento, amém? O meu crescimento tem que ser visível, amém? Visível para todos, todos. Quanto mais pessoas verem que eu tive um crescimento, melhor. É diferente de fazer a foto da oração que eu falei, amém? Existe um gatilho, existe algo que tem que ser levado em conta. Está no começo do versículo que diz assim, olha, medita e ocupa-te. Na minha versão aqui diz, medite e dedique-se. Quais são as coisas que eu tenho que dedicar e meditar e me dedicar? Aquelas virtudes que nós lemos sobre a palavra, sobre o crescimento, sobre ser um bom cristão, sobre o amor. O meu progresso, ele tem que ser visível de uma forma que Cristo esteja no centro. Dá para entender? E não o meu ego esteja no centro. Pastor, mas lá em João 3,30 diz assim, é necessário que ele cresça e eu? Se é necessário que ele cresça e eu diminua, então o meu progresso não pode ser visível. Se eu for visível, eu vou ser visto. Está dando conflito. Não. Se você se dedicar a essas coisas, se você meditar nelas, você vai perceber que o seu progresso visível vai acontecer de forma com que Deus cresça e você diminui. Se você colocar o seu ego na frente, se você ceder o seu orgulho, você vai querer ocupar o lugar de Deus. Você vai querer concorrer com Deus. E nós não estamos aqui para concorrer com Deus. Nós estamos aqui para que o nome de Deus seja engrandecido. Só que é do agrado de Deus. É do agrado de Deus que o meu aproveitamento, que o meu crescimento seja do conhecimento de todos. Se eu começar a me promover, eu estou ocupando o centro e cedendo ao meu orgulho todo espaço. Não posso permitir que isso aconteça. Mas eu tenho que buscar de tal forma essa palavra, eu tenho que me dedicar tanto ao amor, à palavra, a todas aquelas características, de modo que o meu crescimento vai acontecer e Deus continue sendo o centro da minha vida. E isso é fundamental. Olha comigo o versículo... Não, muda para mim. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Para que nós possamos entender um pouco disso. Capítulo 4, versículo 9. Quanto ao amor fraternal... Verso 9. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Aqui está mostrando que os tessalônicos, eles mostravam, eles praticavam com excelência esse amor fraternal, de tal forma que Paulo fala, olha, não existe necessidade de que eu escreva para vocês isso, porque vocês praticam, o próprio Deus tocou o seu coração, e vocês praticam isso na vida de vocês. Dá para entender até aqui? Amém? Olha o versículo 10. Na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos e a toda a Macedônia. Eles estão não só amando os próprios irmãos, mas toda a Macedônia. O amor fraternal ali é completo. Só que olha o que Paulo diz na parte B. Porém, exortamo-vos, porém, que ainda nisto
aumenteis cada vez mais. Entre outras palavras, ele está dizendo: olha, eu nem precisava escrever para que vocês amassem mais, porque o próprio Deus tocou no coração de vocês e vocês amam. Amam não só vocês, mas toda a Macedônia. Só que dá para crescer mais, dá para você ir além. Sabe, eu elogio até onde vocês chegaram, só que você pode fazer mais. Ou seja, Paulo está falando: olha, vocês atingiram um ponto muito bom, mas existe espaço para crescer. Tem como crescer, tem como ir além. Talvez você fique assim: nossa, mas eu já conheço a palavra, mas eu já oro, mas eu já venho na oração, mas eu já vou no culto de quarta e de domingo, vai lançar o culto domingo de manhã, eu vou estar lá também. Mas olha, tem espaço para crescer. Dá para entender? Se nós queremos alcançar uma santificação, uma vida com Deus maior, nós temos que entender que na nossa vida existe espaço para crescer. E o que na verdade está acontecendo é que nós estamos estagnados, nós estamos parados. Olha o versículo 11. E se empenhe, vou ler na minha aqui, e se empenhe por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Aqui e procureis. Lembra que nós falamos daquele versículo 15, que dizia: medite e dedique-se. Aqui eles estão falando: se empenhe. Você pode crescer mais, se empenhe para que isso aconteça, para que você cresça mais. O que Deus quer de nós? Que nós cresçamos cada vez mais, que o meu conhecimento, que o meu amor, que a minha vida de oração, que a minha vida de santificação cresça cada vez mais. Eu não posso falar assim: olha, cheguei no teto. Não, existe espaço para cada vez mais. E olha o versículo 12, diz assim: para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessite de coisa alguma. Lembra que eu falei sobre ser visto? Amém? Não falei sobre ser visto? Para que andeis honestamente para com o que estão. Ou seja, vocês manifestam um amor fraternal, mas existe espaço para crescer mais. Se esforcem para crescer mais, para que as pessoas que estão de fora possam ver isso. Deus quer que você seja visto, querido. Deus quer que você seja visto como um cristão verdadeiro. Deus não quer que você ande escondido nas sombras. Deus não quer que você esteja guardado, se escondendo dentro de uma caverna. Deus quer que você saia e realize a obra de Deus. Deus quer que você chegue na faculdade onde você está e você seja a luz ali, e você seja visto dessa forma ali. Deus quer que no seu trabalho você seja visto como aquele que tenha temor a Ele. Dá para entender? Não como aquele crente que não sabe o que é, que não definiu o que é da vida ainda, que tem vergonha de ser crente. Deus quer que você chegue no seu trabalho e a pessoa olhe para você e fala: você que é cristão, vem aqui, me deixa tirar uma dúvida, fala comigo. Ou você é aquele que é visto de forma pejorativa? Esse irmão aqui, eu colo nele aqui, ele só fala mal da igreja. Então é aquele que só fala mal. Esse cristão aqui, é aquele que só fala mal do irmão. Ele fala que é crente, mas só fala mal do irmão. É assim que você é visto no seu lugar de trabalho, na sua casa? Porque Deus quer o seu progresso, o seu crescimento. E se você não crescer de forma que agrade a Deus, restart, começa de novo, volta para o início. Vai buscar o amor, a pureza, vai buscar andar na fé, porque o cristão anda de fé em fé. Dá para entender? Amém? Provérbios fala assim: olha, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O que ele quer dizer aqui? O sol amanhece, amém? O sol nasce, fraco, aquele solzinho gostoso, preguiçoso, só que aquele sol vai crescendo, o seu brilho vai se tornando mais intenso, mais intenso, mais intenso, até chegar à plenitude da luz. E Paulo aqui, Salomão aqui fala: a vereda do justo é como a luz da alvorada. Ele está dizendo que o nosso brilho deve começar como o amanhecer do sol, mas que deve chegar em plena intensidade da luz. Crescimento visível. Amém? Nós temos que ser uma igreja que tem um crescimento visível. Como nossa igreja vai ser conhecida em 2020? Como uma igreja que se omite, como uma igreja que se esconde, como uma igreja que não divulga, que não vive a palavra,
como uma igreja que é dividida, ou como uma igreja que quer viver em comunhão, como uma igreja que quer viver o amor, a igreja que sabe receber e viver com as pessoas, uma igreja que é centrada na palavra. Como você de forma individual vai crescer de uma forma que vai se tornar esse crescimento visível e vai colaborar para a unidade da igreja. São situações fundamentais, queridos. Nós temos que dar um avanço, nós temos que progredir. Nós não podemos ficar sempre na mesma situação, nós não podemos ficar estagnados. O pastor tem que vir dar um balanço, acorda igreja, acorda, acordou, vamos de novo, andou mais um pouco, dormiu, acorda igreja, andou mais um pouco, não, tem que haver um progresso, tem que crescer. Olha, como a alvorada, como o sol nasce, eu vou alcançar um brilho máximo. Esse é o objetivo do cristão, esse é o objetivo nosso como igreja. Nós não podemos ficar parados. Paulo, aos Filipenses, ele fala assim: olha, não que eu já tenha obtido, ou que eu já tenha alcançado, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar. Paulo diz assim: olha, eu não estou estagnado onde eu estava, mas também não alcancei o que eu posso alcançar. Então eu estou progredindo, estou continuando, estou crescendo. Dá para entender? Nós ficamos assim: tô aqui, Deus. Tô aqui o quê, queridos? Cadê o seu crescimento? Quando você cresce, o teu irmão vê a tua luz, vê o seu progresso visível, ele fala: quero também. Essa é a intenção. Não é só para glorificar o nome de Deus, é o foco principal, que o nome de Deus seja glorificado. Mas através do meu progresso, do meu crescimento visível, o irmão do lado é contagiado e fala: quero isso para minha vida. Quero isso. Essa igreja, esse lugar, essas pessoas, essa família. Dá para entender? Eu vou na igreja, só tem contenda na igreja, só tem irmão falando mal de irmão. Eu entro na igreja, nenhum irmão sorri para minha cara, porque não tem amor nessa igreja. Eu vou na igreja e o pastor fala: quem aqui é visitante? Eu tenho até medo que se eu levantar a mão e falar que sou visitante, eu apanho. Essa igreja não tem progresso nenhum, não tem crescimento. Essa igreja não faz novos membros. Essa igreja definha. Essa igreja não busca santidade. Ela está buscando coisas individuais. Não, nós somos o corpo de Cristo, e nós temos que viver de tal forma que nós tenhamos um crescimento, que o meu crescimento, somado ao crescimento do Thales, somado ao crescimento dos irmãos, de todos os irmãos, se torne algo grandioso, visível, e que mais pessoas contagiadas por isso possam também buscar um crescimento e comunhão com Deus. Nós não podemos regredir. Irmãos, não foi nos dado espírito de covardia, mas de força e poder. Nós não andamos para trás, nós andamos para frente. Nós marchamos. Foi pago um preço muito caro por nós, e nós precisamos ter um progresso visível. Nós precisamos ter um crescimento. Eu fui na igreja uma vez esse mês. Muda isso. Muda isso. Jonathan Edwards, um dos maiores missionários, pastores que teve nos Estados Unidos, subia no cavalo e corria pregar em tudo quanto é lugar. Ele não se tornou conhecido porque ele contratou uma empresa de marketing para ele. Ele se tornou conhecido porque ele vivia isso. George Miller, pastor puritano na Inglaterra, uma referência quando se diz respeito à oração. Deixou a rainha da Inglaterra esperando enquanto ele orava. A moça que trabalhava no orfanato disse: olha, a rainha está aqui para falar com o senhor. Diga a ela que agora eu estou falando com o rei. Ele não se tornou conhecido, o seu progresso não se tornou visível porque ele tirava foto dele orando, mas porque ele tinha uma vida de oração. Olhava para aquela pessoa e falava: está aqui um homem de Deus. É porque aquele homem, aquela mulher de Deus deve estar manifestando algo de Deus. Consegue entender? Nós temos que ser homens e mulheres de Deus que crescem continuamente em comunhão, que crescem continuamente na palavra, que tem um progresso, um crescimento visível. Temos que ser vistos, sim, mas da forma que agrada ao Senhor e não de outra forma. O que Deus espera nesse momento, depois da nossa conversão: o crescimento, o empenho, a dedicação, o esforço.
Esforço, trabalho duro. Ah, mas pastor, eu sou meio fraco para entender a palavra de Deus. A questão não é o quanto você vai entender, é o quanto você vai se esforçar para entender. Amém? É o quanto você vai se dedicar para viver isso. É o quanto você vai lutar por isso. O nosso progresso tem que ser visível a todos. Aquele irmão, ele pode não conhecer muito bem a palavra, mas ele se esforça tanto para isso. Quando nós estávamos na faculdade, eu e a Sam, tinha um rapaz lá, que ele fazia parte do nosso grupo. E era aquela bênção que Deus mandava, sabe assim? Né? Que era, sabe, a figura do grupo, aquele que, né? E ele era completamente esforçado, queridos. Mas o esforço dele era maior do que todo o grupo junto. Só que ele era limitado, completamente limitado. Ele tentava falar palavras difíceis, mas não conseguia. Tem uma frase que ficou muito gravado por muito tempo, que a gente até hoje brinca. Eu peguei o celular e comecei a gravar. E aí, como é que tá? O que você está achando dessa aula? Ele parou assim, botou a mão assim, ele fez uma pose de galã e falou assim: isso aqui está muito monótico, né? Mas era o tipo de pessoa que dava um intervalo, ele ia para a biblioteca. E ele voltava da biblioteca com livros dessa grossura. Eu falava: cara, você vai ler isso daí? Eu vou ler. E ele lia. Ele não era um cara inteligente, mas era um cara que todo mundo reconhecia o seu esforço. Consegue entender o que eu quero dizer? Você olhava para ele e falava assim: olha, esforçado. Tem que estar aqui 5 da manhã. 5 da manhã estava lá. Não sabia fazer nada, mas às 5 da manhã estava lá. Nós vamos apresentar o trabalho. Não sabia nem falar direito, mas estava lá, horas orando não, lendo, tentando aprender o que ele tinha que falar no trabalho. Visível, visibilidade. Deus quer de nós isso, um progresso, um crescimento visível, com as suas limitações, com as suas imperfeições, mas que você cresça dessa forma. Que o teu irmão não olhe para você e fale: aquele irmão ali não quer nada com nada. Não, que ele olhe e fale assim, no final do ano que vem: como esse irmão cresceu esse ano, como esse irmão progrediu esse ano espiritualmente, como ele teve um progresso, um crescimento visível. Que a nossa vida sirva para inspirar outras pessoas. Amém? Que você seja essa luz, que você seja esse inspirador de pessoas por onde você anda. Tanto na palavra de Deus, quanto no amor, quanto na comunhão, quanto na pureza. Crê nisso? Vamos orar, fica em pé. Meu Senhor, nós clamamos a Ti. O Senhor venha operar em nosso meio, que essa palavra fique guardada em nossos corações. Que o Teu povo desperte, que não seja um povo estático, estagnado, mas que prossigam buscando, prossigam crescendo, prossigam em direção ao alvo, para que tenham um crescimento visível, para que tenham um desejo de ir além, de vencer os limites, os desejos, que possam estar vivendo algo mais especial com o Senhor. Que o Senhor esteja operando em nossas vidas, que a nossa semana seja cheia da Tua presença e que possamos crescer mais e mais em oração, crescer mais e mais em amor, crescer mais e mais na fé, Deus. Que esse crescimento contagie mais e mais pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser referência, como aquele que teme, como aquele que serve, como aquele que vive uma vida de retidão, sempre, para que o Teu nome seja engrandecido, Deus. Alcance os enfermos, cure, abençoe, alcance aqueles que estão cativos, presos. Alcance essas pessoas que estão assistindo essa mensagem, para que sejam abençoadas e que essa palavra venha trazer o mesmo efeito em suas vidas. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Vão na paz do Senhor, que Deus abençoe e que tenha um crescimento realmente visível. Amém? Aplaudam ao Senhor.